diretamente sobre o primeiro artigo do credo, fazer uma reflexão com vocês sobre a história do credo, da profissão de fé. Porque conhecendo um pouquinho dessa história, nós já vamos experimentando um pouco do conteúdo da profissão de fé. Sabendo como ele foi formado, também vai ser possível compreender melhor o porquê o nosso credo, ou, e aí já vem uma informação boa, os nossos credos, eles foram se formando e se desenvolvendo. Eu espero que isso não seja cansativo, falar de história, mas tem umas coisas bem legais aqui. Até eu fui descobrindo algumas coisas que eu não lembrava ou não sabia, porque nem tudo a gente consegue ir estudando na teologia também. Então, a primeira distinção que a gente pode fazer é em relação ao nome, e aí também nós já vamos ter algumas informações importantes. A profissão de fé, que nós conhecemos bastante pelo nome de credo ou creio, em português, também recebe um outro nome importante, que é símbolo, o símbolo da fé. E de onde vem esse nome símbolo? Embora os estudiosos também não cheguem a uma conclusão, é muito provável que essa palavra utilizada na profissão de fé para denominá-la símbolo da fé vem do fato de que em grego essa palavra significa junção. Então, aqui, a gente pode pensar, por exemplo, nos sacramentos, que utilizam também dessa simbologia, ou dessa palavra, que símbolo era as duas partes que formavam um contrato. Mas como a gente não tinha registro civil, cartório, essas coisas lá no passado, então as pessoas, para firmarem um contrato, se utilizavam de objetos. E esses objetos eram geralmente quebrados em duas partes. Cada parte que fazia o contrato ficava um pedaço do objeto. E quando era necessário cobrar os itens do contrato que havia sido feito, bastava que as pessoas juntassem as duas partes. Porque pode ser que um dos contratantes morresse. Como é que o filho ia chegar e dizer: não, você me deve R$50, meu pai fez um contrato com você? A prova era um pedaço, a parte do objeto que havia sido quebrado, e quando unida a outra, identificava. Então, a palavra símbolo usada nesse âmbito do creio tem justamente esse significado, quer dizer que identifica. Porque nós sabemos que é a profissão de fé que nos dá identidade. Então, é um tipo aí de símbolo utilizado é por isso. Porque quando nós professamos a nossa fé, ou o conjunto de doutrinas que formam a nossa fé, nós nos identificamos, porque temos a mesma fé, o mesmo conjunto de doutrinas. Eu vou pincelando algumas coisas aqui, então vou dando um tempo de intervalo. Olhando, você acha bom? Pergunta só no final, ou se alguém tiver alguma coisa já? Está perguntando se as perguntas podem ser feitas durante ou só no final, Eu acho que é melhor no final, Porque daí eu vou controlando um pouquinho o tempo também. Se vocês começarem a perguntar, eu vou começar a responder, eu não vou falar o que eu acho que seria importante aqui. Primitivamente, então, a profissão de fé, ou o símbolo da fé, ele era utilizado exclusivamente para o sacramento do batismo. Então, se nós queremos uma origem aproximada do símbolo da fé, nós vamos buscar no sacramento do batismo. Porque até então, e aqui eu estou falando no máximo até o século IV da nossa história, quando nós vamos ter então a primeira
até aquele momento a gente não tinha uma redação desse creio que nós conhecemos. Então, como ele era utilizado? Sabe-se que, provavelmente, ele nasce no âmbito do sacramento do batismo, quando quem aderia à fé era questionado sobre a sua fé. E nós, até hoje, utilizamos essa fórmula, né? Aquela que nós usamos no batismo. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Creem em Jesus Cristo? Creem no Espírito Santo? Pronto. Então, essa tríplice pergunta é a origem mais remota que nós temos no nosso creio. O símbolo ele começa a nascer enquanto fórmula a partir daí, né? Já que logo depois da ressurreição de Jesus, quando começam a nascer as primeiras comunidades, o batismo era caminho, a porta de entrada, de identificação desses cristãos. Então, já de imediato, o cristão, depois de passar por todo aquele período de preparação que nós conhecemos, né, o itinerário catecumenal, ele precisava expressar a sua adesão. E aí então entrava esse formulário, essa tríplice pergunta que era feita ao catecúmeno, e ele manifestava a sua adesão através da sua resposta. E aí, né, vale lembrar que essas respostas, elas apenas confirmavam alguma coisa que essa pessoa já trazia dentro dela, né? Porque todo o período catecumenal servia como prova para esse futuro cristão. Ele é capaz ou não de aderir à pessoa de Jesus Cristo. E quando demonstrava essa capacidade, então estava pronto para receber os sacramentos da iniciação, e no batismo manifestava aquilo que ele iria viver concretamente. E aqui eu já faço uma primeira interrogação, né? Até que ponto, quando nós professamos a nossa fé através dessas fórmulas, nós manifestamos verdadeiramente aquilo em que nós cremos, ou aquele em quem nós cremos? Essa é uma boa pergunta, né? Embora o próprio autor de um desses textos aqui, ele chama a atenção, né? Esses formulários, como eles tinham uma finalidade específica, que era aquela, por exemplo, no contexto do batismo, ou ao longo da história da igreja, quando nós tivemos a aparição aí de várias heresias, né? Pessoas que formulavam conceitos, ideias, doutrinas contrárias à verdade da fé, então era necessário voltar àquela fé. E aí nós fomos formando mais e mais os artigos da profissão de fé. Então, é claro que o nascimento do creio, credo, do símbolo da fé, está muito ligado a esse contexto de você ter que dizer publicamente, através de uma fórmula com palavras fixas e de uma forma condensada, aquilo que você acredita. Mas é verdade também que talvez nós tenhamos perdido ao longo do tempo o sentido dessa forma. E aí nós precisamos atualizá-la. Eu acredito muito, né, que esse ano da fé, que eu não ponho muita fé, mas no caso, que o ano da fé ao menos está despertando as pessoas para conhecer a profissão de fé, né? Então, o que é o creio mesmo? Né? Quais são as verdades desse creio? O que elas significam? E é isso que o autor diz: nós precisamos atualizar essas verdades, porque senão elas ficam realmente incompreensíveis. Né? Quando você pega, por exemplo, esse que nós estamos utilizando agora, né? O Niceno Constantinopolitano, tem algumas coisas ali que são ditas, mas, por exemplo, né? Consubstancial ao Pai. Quando a gente fala isso durante a celebração, o que vocês entendem, né, quando nós falamos consubstancial ao Pai? Como eu disse, né, vocês estão mais próximos da vida da igreja, já entendem. Mas
nós podemos considerar que uma coisa segura no creio é a sua constituição, a sua estrutura trinitária. Então, desde o começo, a profissão de fé, mesmo aquela, através de perguntas, ela já tinha uma consciência de uma estrutura de um Deus que são 3 pessoas em um. Então não havia muita dificuldade logo no início da igreja para fazer essa afirmação. Eu creio em um só Deus, mas esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito. Uma coisa não contradiz a outra. Então, desde o começo, uma característica também do creio era que ele tinha uma estrutura trinitária. E como eu disse, dentro do contexto do batismo, porque o batismo é um momento decisivo na vida de um cristão. E é normal que nessas circunstâncias nós façamos a nossa profissão de fé, ou a confissão da fé. Daí que a profissão de fé, ou creio, ele tem uma função tanto identificadora quanto comunitária. Identificadora porque, eu disse, ao professarmos essa fé, nós nos distinguimos de outros grupos. A nossa fé não é uma fé budista, islâmica ou de uma outra grande religião. A nossa fé é uma fé cristã. Então, quando nós a professamos, nós nos identificamos, ganhamos identidade. E comunitária, porque uma vez professada, ela vai conjugar, congregar as pessoas que têm a mesma fé. Eu creio em Deus, Pai, Filho e Espírito. Você também? Ora, então, nós pertencemos ao mesmo grupo. Daí que a profissão de fé, então, ela sempre identifica, mas ela sempre congrega, forma comunidade. Porque quando nós nos identificamos com alguém, com um grupo, com uma ideologia, nós acabamos também nos aproximando de outras pessoas que acreditam naquilo. Somente com base na própria identidade crente é possível um diálogo. Por que isso? Porque às vezes, em alguns momentos da história, a profissão de fé foi criticada porque ela é muito restritiva. Ou seja, uma vez que você afirma uma verdade, você precisa abrir mão de outras. E aí o que acontece? Se você afirma que a nossa fé crê num Deus trinitário, nós não podemos aceitar uma fé que seja um Deus que não seja 3 pessoas. E isso faz com que aqueles que não aceitem ou não aceitem que Deus possa ser 3 pessoas façam parte desse grupo. Aí diziam, olha, isso acaba restringindo demais a participação das pessoas. Mas não é verdade. Porque uma vez que você tem certeza de quem você é que é possível dialogar com o outro que também tem certeza de quem ele é, ou em que ele acredita. Se eu não tenho firmeza na minha fé, como é que eu vou dialogar com um muçulmano, com um budista, com um judeu e assim por diante? É muito difícil, assim como outros valores da nossa vida. Se você acredita, vou falar que amanhã tem conta pastoral familiar, se você acredita no casamento para a vida toda, indissolúvel, monogâmico, você cria uma identidade a respeito da família. Mas se você não tem muita certeza disso, qualquer outra proposta que você encontrar ou for feita a você, você vai torná-la também válida. E nem sempre é. Então, só é possível dialogar quando nós temos certeza de quem nós somos. E a profissão de fé, o creio, ele faz isso. Então, nós vivemos um tempo em que a profissão de fé, ela desempenha uma função catequética e querigmática. Hoje, mais do que nunca, e isso aqui, esse encontro é um exemplo disso, de que nós precisamos retomar a função da profissão de fé,
precisam conhecer e se aprofundar naquilo que elas acreditam. E é aí então que o autor comentava isso. Como instrumento de evangelização, a profissão de fé, ou as fórmulas da nossa fé, elas precisam passar por uma atualização. Elas servem para a instrução e o conhecimento. Como instrumento, então, elas precisam se adequar às circunstâncias históricas e culturais em que nós vivemos, pois só é possível reinterpretá-las ou retraduzi-las quando nós alcançarmos esse compromisso, acima de tudo, mais do que importante, que creio que as fórmulas, elas precisam nos levar ao Deus vivo e verdadeiro de quem elas querem dar testemunho. Então elas só têm sentido para nós hoje se nos levam até aquele Deus verdadeiro da qual elas próprias falam. Bom, isso é um pouquinho uma introdução. No Novo Testamento, como é que aparece a questão da profissão de fé do creio? Já que o creio, considerado mais antigo, é chamado de apostólico, então ele nos remete diretamente ao Novo Testamento. No Novo Testamento, porém, a gente não encontra nenhuma indicação ou nenhuma citação, nenhuma referência sobre uma fórmula completa que fosse fundamento da fé das comunidades. Então, não adianta procurar nos livros do Novo Testamento lá uma fórmula, porque a gente não vai encontrar. Há uma história, Então, como é que teria nascido essa profissão de fé apostólica? Segundo uma tradição, que é uma lenda, uma lenda, mas imaginem que ela durou até a Idade Média, mais ou menos no século XIV, ainda se considerava verdade essa história, que no dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos, cada um recebeu uma das verdades, creio, porque alguns autores, eles conseguem dividir o creio em 12 afirmações. Daí então a história de que lá no dia de Pentecostes cada apóstolo tinha recebido uma dessas verdades. Daí que o fato de elas serem 12. E daí tem nascido também o creio mais curto que nós conhecemos. Vejam que isso durou até o século XIV. Foi muito tempo acreditando numa história que precisou depois ser revista e deixada de lado. Aí, à medida que os estudos bíblicos foram se aprofundando, é que foi nascendo a verdade sobre a origem também dessa profissão de fé. E como é que ela nasce? Ela nasce a partir da experiência vital dos apóstolos e das primeiras comunidades. Então, à medida que os apóstolos foram fazendo a experiência de Jesus Cristo, e principalmente a experiência da ressurreição, a experiência da Páscoa, é que fez com que eles começassem a fazer determinadas afirmações. E as primeiras afirmações eram muito sucintas. Então, por exemplo, as 3 primeiras só faziam essa afirmação: Jesus é o Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Filho de Deus. Jesus é o Messias. Então, eram apenas palavras, porém palavras que continham toda uma verdade de experiência vital dos apóstolos com Jesus. Como é que eles chegaram a poder afirmar que Jesus era o Senhor? O famoso Kyrios, que a gente usa aí às vezes nas nossas celebrações. Como é que eles chegaram a isso? Através da experiência pascal. E quando Jesus ressuscita e confirma tudo aquilo que ele havia ensinado, então os apóstolos começam a dizer: não, verdadeiramente Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. O Senhor, aquele Senhor
uma vez que ele se manifesta como Pai, é por causa do Filho, e porque ele enviou o seu Espírito, e o Espírito é de Deus, então nós acreditamos também num Deus que é Espírito. E foi assim, né, que as fórmulas nasceram. Então nós temos fórmulas, e aí nós vamos encontrar, né, essas pequenas frases espalhadas em textos bíblicos. Gostaria também que alguém que tivesse a Bíblia e pegasse para mim 1 Coríntios capítulo 8,